Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade Teodora Cristel. Já faz tempinho, né, gente, que quase uma semana sem fazer vídeo. Pois é. Eu tô com alguns compromissos aí que, assim, no momento, assim, tá difícil de eu fazer vídeo, mas vou continuar fazendo vídeos. Não vou desistir, não vou parar, com certeza, ok, pessoal? Que é muito compromisso ultimamente, ok, gente? Então fica um pouco difícil, ok, pessoal? Mas não vou deixar de fazer vídeos, de maneira alguma, ok, pessoal? Então vamos lá, gente. O conteúdo de hoje, pessoal, é sobre tem pessoas que não têm salvação. Tipos de pessoas que não têm salvação. Ok, pessoal? Daí vocês assim, como assim não tem salvação? Sabe aquelas pessoas, gente? Pessoas assim que elas não evoluem. Ok, pessoal? Eu não digo evoluir assim em termos financeiro ou assim, em estudo, que vai fazer faculdade. Não, não é isso. Ok, pessoal? Eu falo em termos assim de a personalidade da pessoa própria, ela ver os defeitos que ela tem, os erros que ela comete. Ela parar para pensar se aquele mal que ela está fazendo para aquela pessoa compensa. Ok, pessoal? Tipo assim, se aquela pessoa que ela tá fazendo tanto mal, se aquela pessoa é tão merecedora da maldade dela. Ok, gente? Pessoas assim, tá me entendendo? Tipo, pessoas que não são evoluídas. Ok, gente? Espiritualmente, tá? Exatamente. Tá? Pessoa má até, na verdade. Pessoas que não evoluem, gente, ok? Elas não aprendem de jeito. Olha, pessoal, tem pessoas aí que eu conheço, gente, que só aprendeu a parar de fazer maldade para os outros fazendo para elas, pessoal. Por incrível que pareça. Porque, gente, tem pessoas tipo assim, fala, ela é assim, ela é uma pessoa sem luz, que isso, que aquilo. Vai, reza para Deus, para pedir luz para essa pessoa se dar conta da maldade que ela tá fazendo, das maldades que ela faz. Sabe, gente? Mas assim, parece que é incrível, gente. Tem pessoas que quanto mais lá a gente vai rezar para aquela pessoa, ela evoluir o mental dela. Ok, pessoal? Não digo evoluir o mental para estudar, não é para isso. A pessoa ela se dá conta do erro que ela está cometendo. E ela se dá conta. Não ter que vir ninguém falar para ela se convencer. Ok, pessoal? É muito difícil uma pessoa assim ela evoluir, gente. Por incrível que pareça, tem pessoas que é dificílimo, pessoal. Eu não vou falar a palavra impossível, porque a palavra impossível é uma palavra muito forte, gente. Ok? Óbvio que tem pessoas aí que, né, só desencarnando pra... E olha lá. Daí tá desencarnado e o espírito dela fica atormentando os que estão encarnados. É pra ver, não adianta. Ok, pessoal? Não adianta, tá? Tem pessoas aí, gente, que não evoluem de jeito nenhum. Sabe? E quando evolui é só levando. Daí que elas se dão conta que elas que estão passando dos limites. Sabe, gente? Eu vou falar uma história de uma pessoa
eu conheço desde os meus 8, 9 anos, ok? Era num bairro onde eu morava, é um bairro que eu até nasci, aqui de Porto Alegre, tá? E morei até meus 18 anos. A partir dos meus 18 anos saí dali e fui morar no centro, pessoal. Um bom tempo no centro, gente. Ali, tá? Porque ali onde eu nasci, gente, era um local que eu sempre, desde criança, pessoal, aquele local não era para mim e eu não era para aquele local. Tá me entendendo? Isso aí acontece, pessoal. Quando tu nasce num local e tu vê que ali não é para ti, tu não é pro local também, não dá, não dá liga, sabe? Chega uma hora, tu é maior de idade, tem o teu serviço, a tua independência financeira, tudo, cai fora, sabe? Cai fora. Vai viver a tua vida, vai progredir. É isso, gente, é o que eu fiz, tá? Então, assim, até meus 18, tá? Eu morei nesse bairro aí. Daí, gente, eu me lembro de uma vizinha, morava do lado da nossa casa. Essa mulher, pessoal, sabe? Agora, pelo que eu sei, ela mudou. Mas olha, gente, demorou para essa mulher mudar. Assim, gente, com todo respeito, tudo, eu não gosto dela, não só eu, muita gente não gosta dela, minha mãe não gosta dela, e lá onde a gente morava, ninguém gosta dessa senhora, ninguém. Ok, gente? Ninguém. Sabe uma pessoa que ninguém gosta dela? Exatamente, é o caso dela. Por quê? Tá? Com todo respeito, ignorante, às vezes ao extremo, e assim, uma pessoa muito ruim, muito má. Sabe, pessoal? Má mesmo, má, gente. Essa mulher, pessoal, ela atormentou tanto a gente lá, pessoal. Eu, quando fiz meus 18 anos e caí fora, pessoal, ó, deixei lá pra trás, sabe? Assim, vou falar a verdade, eu dei graças a Deus que saí de lá. Ok, gente? Porque é triste tu morar num local ali, tu tem um vizinho que é pior do que o coisa ruim. É triste, gente, é horrível o dia a dia da pessoa, sabe? Por isso que às vezes tem, assim, assim é o seguinte, pessoal, quando assim tu tá num local que não tá dando certo para ti, dá um jeito de cair fora. Vai morar em outro local. Olha, tem uma pessoa ali te atormentando, te infernizando, é melhor cair fora. Ah, mas tu tá dando vitória para aquela pessoa. Tá, também eu até concordo com esse detalhe aí. Ok, gente? Mas é o seguinte, pessoal. É muito chato, sabe? É muito chato mesmo, sabe, gente? Às vezes é melhor sair do local. Porque enquanto tá tu ali e aquele teu inimigo, inimigo assim, às vezes nem é teu inimigo, mas a pessoa tá te infernizando, cai fora. Porque é o seguinte, tu tá num local que tem uma pessoa ali que tá te infernizando, olha, a tua vida não vai pra frente. Esse é o problema. Por isso que é bom às vezes cair fora. Gente, a melhor coisa, se a outra pessoa achar que tu tá fazendo o joguinho dela, que é ela que ganhou, deixa que ela pense, deixa que ela se engane, que ela é ganhadora porque tu caiu fora. Na verdade, tu tá ganhando com isso. Tu tá tendo um livramento de um tipo de ser humano, gente,
que saiu lá do abismo, eu acho. Sabe? Lá do lugar pior que o umbral até. É, pessoal. Tá tendo um livramento. Tá aí a tua vida vai mais pra frente. Daí, todos os dias, dá de cara. Tá, dá de cara não é o de menos. Se a pessoa não vem te incomodar, tudo. Mas essa pessoa sempre incomoda. Essa mulher, gente, tá? Vamos voltar, que eu falei da onde eu nasci e morei até meus 18 anos de idade. Essa mulher, essa vizinha, tá? Ela era esse tipo de pessoa. Ela infernizava, pessoal. Uma pessoa de baixo nível, tá? Baixo nível, assim, assim, olha, ela é pior que o Coisa Ruim. Era, pelo menos pelo que eu tô sabendo, ela mudou. Mas vamos do início, assim, ela se dava com a minha mãe, tudo, conversava assim, era a vizinha de lado, né? Até que aconteceu algo lá com a filha dela, não sei o que. Virou. A partir dali, gente, foi um horror para nós ali do lado, sabe, pessoal? Antes do acontecido, eu disse para minha mãe: fica na tua, não dê uma de. Foi dar uma de amiguinha, né? Falar da filha. Minha mãe saiu por fofoqueira, tá? Saiu por fofoqueira. Até aí, tá, gente? Eu acho assim: se tu não é o que a pessoa tá falando de ti, não tem que dar atenção. Eu penso assim e eu acho que é assim, gente. Eu acho que é assim, tá? Até aí, tá. Não dá bola. Que as outras pessoas de fora vão ver a verdade. Ok, pessoal? Então não tem que se incomodar que a fulana tá falando de ti, a Beltrana lá tá falando de ti, algo que não é verdade. Ela tá inventando. As outras pessoas de fora, elas vão ver. Com o passar do tempo ali, elas vão ver, não, é mentira. Ela tá falando. As pessoas, gente, elas veem. Então não tem que ficar se preocupando. A não ser que seja algo muito grave que te deixe mal falado, no caso, difamado, como se diz. Aí tu tem que tomar uma providência. Ok? Daí não dá para deixar. Algo assim que te prejudique mesmo. Se é algo que não vai te prejudicar, deixa para lá que as pessoas vão ver que é mentira daquela pessoa. Tá. Só que assim, pessoal, eu não sei, essa mulher, ela assim. Ela me via, ouvia minha mãe, no caso, ela passava rindo, igual, sabe, risada de bruxa? Exatamente, gente. Eu não tô querendo chamá-la de bruxa, eu tô falando da risada de bruxa. Assim, debochada, sabe, tudo. E outra coisa que a gente depois, com o passar do tempo, andava dando tudo errado em casa, tudo errado, sabe, assim, tudo não, né, gente, eu tô exagerando, tudo errado, graças a Deus que não, ok, pessoal? Aí eu falo em Deus porque às vezes tem certas coisas lá que Deus ou o anjo da guarda da pessoa não deixa acontecer, ok, gente? A gente descobriu que ela andava mandando fazer feitiçaria para nós lá. Ela mandava fazer para minha mãe, só que vinha em mim diretamente, porque eu era a parte mais fraca. Ok, pessoal? Ah, aí eu aviso que eu dou aí. Quem tem filho, criança, adolescente principalmente, essas duas fases aí, gente, ó, toma cuidado. Sempre reze para o teu filho ter proteção. E outra coisa, de 1 em 1 mês ou de 2 em 2 meses, firma o anjo da guarda do teu filho por 7 dias, ok, pessoal? Para ele estar sempre bem protegido, principalmente espiritualmente, ok?
Que nunca se sabe, sempre tem uma pessoa que não gosta da gente, sei lá, ou que a gente se desentendeu, que às vezes acontece. É normal, né? No dia a dia, né? Sempre, às vezes aparece sempre alguém, né? Ali que tá louco pra ser xingado e assim vai indo, né? E inventa mandar fazer feitiçaria. Não pega na gente, mas pega no filho. É o que aconteceu daí. Daí comigo que dava errado. Volta e meia eu tava doente, ia no hospital, eu me lembro até muito bem disso, eu era adolescente, né? Ia no hospital, fazia exame disso, daquilo e tudo mais. Não tinha nada, gente, não tinha nada. Gente, se tu vai no médico, o médico manda tu fazer exame, um monte de exame. Não é um exame só, é um monte, gente. E não sai nada no exame, pessoal. Isso não é normal. Não é normal, gente. Algo oculto tá aí, com certeza. Ok, gente? Tá? Tem que ir no médico. Tu tá sentindo alguma dor, alguma parte do teu corpo que tá te incomodando mesmo, ali tá persistindo tudo, ou sei lá o que que é, vai no médico. O médico vai mandar fazer exame. Saiu alguma coisa, é aquilo ali, tá? Isso tá. Agora não saiu nada. E tu vai no médico, vai. Gente, não sei quantos médicos que eu já fui na época, pessoal. Não sei quantos médicos, gente. Sabe? Olha, dele fazer tudo que é tipo de exame de sangue, exame de tudo que é tipo, gente. Eu me lembro hoje, sabe? E eu não tinha nada. Pessoal, eu não tinha nada, gente. Na verdade, era a feitiçaria dela que ela mandou fazer, que seria para minha mãe, foi para mim. E assim, pessoal, eu me lembro que até atrapalhou o meu lado nos estudos, um pouco assim, tá? Não atrapalhou muito, ok, pessoal? Muito, muito não. Um pouco atrapalhou, um pouco, ok, gente? Mas assim, é brabo. E, gente, essa mulher aí, ela só parou com as feitiçarias dela aí, que ela mandava fazer aí. Ela mesma, eu acho que fazia até. A partir da hora que ok, pessoal? E tinha gente que me falava, até um pai de santo me falou, ai, tu pega e reza para Deus para pedir luz para ela. Ela é um ser sem luz, é uma pessoa sem luz, gente, essa mulher aí. Eu acredito, pessoal. Eu acredito que eu sei muita coisa dela, não só eu, minha mãe, a gente sabe muita coisa, muita história dessa mulher aí. É um ser sem luz. Tem pessoas assim, tem pessoas que não têm luz, que elas são das trevas, gente. E ela é uma. Olha, pessoal, essa mulher só parou de mandar fazer feitiçaria para nós, no caso. No fim, ela começou a fazer para mim diretamente, tá? Ela fez uma feitiçaria, gente, eu vou falar, mandou fazer, né? Aí, muito forte, pessoal, que me dava uma dor na cabeça. Eu bem assim, ai, tá querendo me dar um AVC? Que eu ficava assim, a gente fica meio zonza, né? Dá aquela. Eu fui no médico, fiz os exames, tudo, não saiu nada. Bem assim, eu vou ver. Não é normal. Na hora falaram, ó, toma cuidado, tu pode pegar um AVC e isso que é aquilo. A pessoa jogou mais, isso aqui é feitiçaria. Eu nem falei da minha saúde para essa pessoa, gente. Eu não falei nada da minha história para essa.
Simplesmente a pessoa viu tudo ali que estava acontecendo e que, se no caso eu não tomasse uma providência, poderia acontecer, ok? E era feitiçaria. Falou que o espírito maligno, ele entrou aqui e começou a... bem isso, ok, pessoal? O que eu fiz? Óbvio que eu fui desmanchar esse trabalho dela. Mandei desmanchar, daí não... Só que daí, um tempo depois, ela continuou fazendo. Ela fez para minha mãe. Para minha mãe ela sempre fez, gente, na verdade, tá? E ela mandou fazer bem forte, gente, ok? Tanto que eu fui na casa da minha mãe, isso aí foi alguns anos atrás até, e acendi um incenso e comecei durante 1 hora rezando o credo, direto. Teve uma hora que eu vi uma voz que eu não sei qual a língua que essa voz falava. Até eu comentei com uma pessoa, a pessoa foi e disse, de repente, tipo aramaico, algo assim. Isso é um espírito bem antigo. Eu não faço ideia a língua que estava falando, aquele espírito que estava na casa da minha mãe. Só que daí é o seguinte, gente. Saiu da casa da minha mãe, mas veio junto comigo. Entrou na minha casa, óbvio. E a minha filha, como tem mediunidade, assim, bem desenvolvida, ela sonhou. Ela teve um sonho mostrando vários seres dentro de casa. Ok, pessoal? Daí, ela falou lá de um ser que ela viu assim, assado. Eu não vou descrever o visual, ok? Ela descreveu para mim, mas não vou descrever para vocês. E eu fui averiguar. Daí eu soube para quem que ela foi feito lá uma divindade, tá, pessoal? Não vou falar o nome, não convém, tá? Que é muito forte, ok, pessoal? Daí, gente, eu tinha mandado desmanchar primeiro, daí esse próximo trabalho dela, daí parece que ela fez de novo com a mesma divindade. Eu venho assim, quer saber de uma coisa? Eu tô cansada. Essa mulher não se fra... Gente, tem pessoas que, olha, sinceramente, é só a gente mandando de volta. Ah, mas pra que mandar de volta? Agora, peraí, é o seguinte, tem gente que fala, tem que perdoar. Tudo bem, eu concordo. Mas a questão do perdão, gente, ela é mais pro benefício para a própria pessoa atingida, para ela se reerguer. Perdoar a outra pessoa, tá ok. Mas é o seguinte, pessoal. Agora, tu perdoa aquela pessoa ruim. E aquela pessoa ruim continua fazendo maldade para ti, tu continua perdoando? Pera aí. Vamos ser bem realistas, pessoal. É igual essa mulher aí. Tá, eu vou perdoar. Tá, eu perdoo e tal, isso, aquilo. Deixa pra lá. Ok. E tem que ver se a outra pessoa ela tá disposta. A pessoa que tá fazendo maldade para ti, se ela tá disposta a parar de fazer isso. Tá? Em vez dela viver a vida dela, tá? Ali, né? Pegar e viver a vida dela. Ok, gente? Eu tô me enrolando um pouco, que faz muito tempo que não faço vídeo, eu já fico assim meio... Mas vocês estão me entendendo, gente? Tá, tu perdoou em oração, tudo e tal. Mas tem que ver se a fulana ou fulano lá, seja quem for, ele está disposto. Mas daí tem que rezar por ele, concordo. Tem que rezar pelo inimigo para ele parar. Isso aí gente. E eu não fazia isso com ela. Agora é o seguinte, pessoal, tem pessoas
tá? Que a gente reza, pede luz para aquela pessoa, a pessoa e não sei o que que tem, a pessoa ela tem tanta maldade nela, gente. Ela tem tanta maldade, pessoal, que ela não tá. Até eu não vou dizer que não sei, eu até sei o que que é, gente. Sabe o que que é? A pessoa que ela já acumulou muita maldade aqui, ó, na cabeça dela, o próprio ser humano, ele é responsável pelos atos dele. Ok, pessoal? Quer queira ou não. Sabe o que que é? A pessoa já nasceu assim. Já começa por aí. Ah, mas às vezes não é por causa de maus tratos ou algo assim. Pode ser a criação que ela teve também, pode ser. E ela não tratou. Essa pessoa, ela se ela não nasceu já má, ela pode se tornar má, dependendo da criação dela, do que ela viveu na infância dela, ali na adolescência, ok? Mas tem pessoas que nascem má, que não precisa sofrer maus tratos. Tem gente, pessoal, que já nasce má. Tem, ok, pessoal? Tem. Tem criança, gente, eu não vou falar todas, algumas crianças aí. Tem criança, gente, assim, que já saiu lá daquele lugar ruim e foi direto na barriga da mãe, tá? Porque como é que nasce uma criança pequena, bonita, fofinha, né, gente? Um anjinho, mas é um anjinho, né, decaído, né? Um anjo caído. Daí, porque eu vou te contar, tem criança, algumas, ok, pessoal? Algumas crianças que são má. E tu vai ver, ah, não é o pai que maltrata, não é a mãe. Às vezes os pais são bons, sempre falam sim para aquela criança, dá amor e carinho e tudo. A criança não tem por que ser assim, gente. E a criança é. E aí? O que me diz? Isso aí já vem de outras vidas, gente. Já é um espírito, sabe? Mal, tá? E é difícil num ser humano desse, gente, ele mudar. É muito difícil. Ele já nasce assim. Então, é bem cheio de maldade. Na infância dele, gente, já tem vários obsessores fazendo a cabeça dele. Ele já tem a cabeça já, né? Uma cabeça maligna, pensamentos malignos. Os obsessores, eles sentem a energia, vão. E uma criança é mais fácil ainda de manipular. Tá? Uma pessoa dessa, ela é cercada de espíritos obsessores. E aí, pessoal? Ah, não pode ter algum demônio? Pode ter às vezes também. Pode. Tá. Alguma coisinha ruim ali também. Pode acontecer. Não digo que sempre, mas algumas vezes pode acontecer, né? E cresce, vai crescendo, as fases de crescimento e tudo, mas e na fase adulta continua a mesma coisa e às vezes pior até. Ok, pessoal? Tá? E é difícil, gente. Essa mulher aí, ela só parou, pelo menos com nós, comigo e com a minha mãe, né, no caso ali. Ela só parou a partir da hora que eu peguei assim, olha, eu já tô farta dessa pessoa. Eu vou devolver com juros e correções monetárias. Gente, porque é o seguinte, pessoal, assim, não é certo, tipo, eu sempre ali procurando fazer o mais certo, tudo, não se deixar levar pelo ódio, pela raiva, ok, pessoal?
Mas tem aquela figura ali, em vez de esquecer que eu existo, esquecer que a minha mãe existe, não. Ela fica ali por algo que já faz o quê? 30 anos atrás que aconteceu? Gente, é um absurdo isso. Algo lá que aconteceu há 30 anos atrás. Ok, pessoal? E é algo que ela botou na cabeça dela até. Sabe, gente? Se ela tivesse a mínima noção da verdade, gente, essa mulher aí, ela me assim, bah, mas, sabe? Mas um pouco foi de ruim que ela fez, gente. Um pouco foi também, tá? Não é só porque ela ficou com raiva, não. Foi de ruim mesmo. Ok, pessoal? Tá, assim, disse a minha mãe, minha mãe falou que ela tinha, essa senhora aí tinha uma certa inveja de mim, ok? Que quando eu era garota nova, assim, muito jovem, eu era muito bonita, tá? É, já começa por aí, né? Mas daí quando houve algo a mais lá que, sinceramente, é uma besteira que aconteceu, ok? Não foi algo grave, poderia ser grave, mas não foi. E que era para ela já ter, ó, passou, gente, passou. Vida que se segue, sabe? Ela ficou alimentando por algo lá, por algo que fútil, sabe? Que não tem tanta importância na realidade, gente. É, sabe? Dele, sabe? Daí é assim, pô, eu tô aqui procurando evoluir e tal, isso que é aquilo, mas tem uma peste aí que não tá querendo me deixar em paz. Assim, ela a sede de me prejudicar. Ok, gente? Pra quê? Por uma besteira de 30 anos atrás, pessoal. Uma besteira mesmo, gente. Não é nada de grave, pessoal. Se eu dou detalhe aqui, olha, é um absurdo até, tá? Daí foi, eu comecei, daí, que assim, a gente cansa, pessoal, ok? Olha, cansa do estar ali querendo melhorar tudo. Não digo só financeiramente, culturalmente, culturalmente, espiritualmente também, tudo, né? Mas tem uma pedra no meio do caminho ali que tá ali te atentando. Dele emanar energia negativa para ti e mandar fazer feitiçaria. Por tão pouco, tá? Coisa que ela botou na cabeça dela, na verdade. Ok, gente? Eu tive que. Tá, tu tá nessa guerra ainda? Seguinte, ó. Não posso fazer nada. Ah, mas não deve estar revidando, é um pecado. Ah, peraí. A pessoa faz e é pronta para ti um monte. Não vai chegar uma hora que tu vai te cansar disso? Vai chegar uma hora que tu vai te cansar. O que tu vai fazer? Tipo assim, mostrar as tuas forças também. Foi o que eu fiz. Gente, essa mulher assim mudou da água pro vinho, pessoal. Por incrível que pareça, eu não sei. Ela não mora aqui, ela mora. Ela tá morando, né, gente? Ela não mora mais aqui em Porto Alegre, mas já faz anos já que ela não mora. E outra coisa, pessoal, que eu andei sabendo, onde ela morava aqui em Porto Alegre, ela foi corrida. Teve uma confusão aí, um auê. E eu falei pra mãe, né? A mãe me disse, eu saí de cabeça erguida de lá. Né? Minha mãe se mudou. Minha mãe também não mora mais aqui em Porto Alegre, mora em outro local aí.
Isso é verdade, a minha mãe saiu de cabeça erguida. Teve pessoas que ficaram tristes que a minha mãe se mudou, gente. Agora, essa senhora aí, tem gente, ó. Ai, que bom que ela foi embora. Que ninguém gosta dela, gente. Ninguém. Ninguém gosta dessa senhora. Porque ela é muito ruim. Ela é má, ela é ignorante. É uma pessoa sem luz. Ok, pessoal? Ela é sem luz mesmo, sabe? E ela só parou de atormentar a gente espiritualmente, pessoal, a partir da hora que eu enfrentei ela espiritualmente, gente. Tá? Porque é o seguinte, vai pedir luz, assim, ela é uma pessoa tão rodeada por obsessores que eles não deixam, assim, criou uma bolha em volta dela, tipo, assim, tem que fazer uma quaresma para uma pessoa dessa, mas na época não tinha essa noção da quaresma. Ok, pessoal, não tinha. Hoje em dia eu tenho bem mais conhecimento do que na época, tá? Então, na época eu decidi de enfrentar ela mesmo espiritualmente. É óbvio que tu fazendo uma quaresma para uma pessoa assim, desse tipo aí, gente, tu tá meio que enfrentando ela. Ok, pessoal? Tá? Mas eu não tinha essa noção da quaresma, não tinha bem isso aí. Hoje em dia eu tenho. Tá? Hoje em dia eu sei, assim, como usar a minha, como se diz, como usar, né, a minha, como me defender. Ok, pessoal? Hoje em dia eu tenho como eu me defender a minha filha, minha mãe, meu irmão, meus familiares, as pessoas que eu amo, as pessoas que eu amo mesmo de verdade, ok? Ou aquela pessoa que eu mais ou menos me dou bem, mas a pessoa nunca fez nada para mim, ela dá nada dela, e tem alguém ali aloprando. Também, dependendo, eu vou, né? Eu sei me defender e sei defender quem eu amo hoje em dia. Naquela época eu não sabia direito, sabe? Daí eu devolvi já lá pra ela, tá? E eu, ó, fui em cima. Tipo assim, agora tu vai se ver comigo. Gente, essa mulher mudou da água pro vinho. Daí na rede social eu fui ver. A mulher tem um grupo cristão agora. Ok, pessoal? Um grupo de cristão de oração, sei lá o que, lá onde ela mora. Ok, pessoal? Mudou totalmente. Eu fui averiguar, daí me disseram, não, ela mudou, ela parou de fazer, de mandar fazer feitiçaria para vocês, ela se arrependeu. Eu soube que ela se arrependeu por muitas coisas que ela fez. E ela levou uns paratiquietos do espiritual. Essa senhora aí levou. Ok? Ela andou espiritualmente, gente, ela andou apanhando, tá? Não sei, tá? Espiritualmente ela pagou o preço de muita coisa que ela fez e ela viu que não estava compensando ela fazer o que ela estava fazendo e largou de mão. Ela tem um grupo cristão. É o que eu sei, gente, de oração. Não sei se ela tem alguma igrejinha lá, não sei. Isso eu não sei, porque é um tipo de pessoa que, para mim, não convém eu querer saber da vida dela, o que ela faz no dia a dia, né, gente? Difícil de ver não é. Hoje em dia faz a gente, né? Mas não convém, pessoal, tá? O que eu quero, sinceramente, dessa pessoa, dessa senhora, distância dela, que ainda bem dela e da família dela, de nós. Tá maravilhoso, tá bem distante, ela tá morando perto de Santa Catarina, então é bem longe daqui. Ok, pessoal? Mais ou menos longe, mas ela tá bem distante da gente. Ok, gente? Assim, é distância e não me interessa. Ok? Se ela tá bem, se ela tá mal, não me interessa.
gente. Eu sou assim. Se eu tenho algum resquício com aquela pessoa, seja quem for a pessoa, pode ser até um parente, que eu menos quero é a aproximação da pessoa e eu não quero saber da vida da pessoa. Se ela tá bem, se ela tá mal, se ela pintou o cabelo de amarelo, de azul, se ela comprou carro novo. Não me interessa o dia a dia dessa pessoa. O que me interessa é o meu dia a dia, a minha vida, tá? Não vai mais me incomodar? Ótimo, então deixa assim, ok? E assim, não. Outra coisa que eu, né, a gente, quando a gente mais se aprofunda no espiritual, ali tudo, gente, a gente vai aprendendo muita coisa. Essa questão do perdão, aí tem o perdão, tá? Perdão é para quê? Para ti se reestruturar, ok, pessoal? Larga aquela, a pessoa não tá te incomodando, tá? Aquela pessoa lá que aprontou uma para ti, ela tá lá vivendo a vida dela, ela não tá fazendo feitiçaria, nada, nada. Deixa ela para lá e vai viver a tua vida. É isso, gente. Agora, se a pessoa não para nunca, pessoal, aí tem que fazer alguma coisa, tem que, ó, dar-lhe pau. Ok, gente? Dá. Porque, olha, não é fácil tu querendo se melhorar, mas aquela pessoa não deixa tu melhorar. Ela tá te atrapalhando no lado espiritual, dele mandar feitiçaria, botar olho grande, às vezes falar mal também, a boca e tudo. Chega uma hora que tu tem que te defender. Ok, pessoal? Tá? Porque aquela pessoa ali, esse tipo de pessoa, ela não tá nem aí se tu tá bem ou não. Ela quer ver tu mal, na pior. Essa pessoa quer te ver na pior. Ok, pessoal? Real é essa. Daí tu vai ficar, eu vou perdoar. Pera aí, tudo bem, tu vai perdoar, mas veja se essa pessoa está disposta que tu perdoe a ela. Hã? Tipo aquela parte que tem na Bíblia que eu acho até, eu vou ser sincera para vocês, eu acho um absurdo. Para mim alguém, olha, não é só eu que acho absurdo aquela parte da Bíblia. Outras pessoas acham também que estava lá Jesus Cristo falando com uma pessoa, um homem, um senhor, e esse senhor deu um tapa no rosto dele, e Jesus Cristo, deu o cara deu outro tapa no rosto. Mas que é isso, gente? O que? A pessoa dá um tapa no meu rosto, eu ofereço a outra face para dar? Pera aí, e fica por isso mesmo? Eu vi o filme que mostrou essa parte, eu achei, não, pera aí. Tudo bem que Jesus Cristo foi um grande homem, gente, mas isso aí, pessoal, não entra na minha cabeça. Dá outra face, o cara dá tapa na cara. E fica por isso mesmo? Não é bem assim, né, pessoal? A mesma coisa tu perdoar uma pessoa que não para de tá te atazanando ali. E pessoal? É, tá, até tem uma pastora muito famosa aí, ela fala sobre isso, que tem pessoas que não têm salvação. Tu ora pelaquela pessoa, tudo reza e reza e reza, mas não adianta. Aquela pessoa, ela é do mal mesmo, do mal, do mal, do mal. Essa pastora já falou, eu já vi ela falando num vídeo. Olha, o que ela fala, por um lado, não é verdade. Tem pessoas, gente. Olha que eu acho que a mãe, quando engravida, né, o espírito dessa pessoa sai lá do umbral, um lugar pior, tá? E assim, tu reza um monte. Ah, pede luz. Tá, eu já fiz isso. Para essa senhora aí, não adiantava. Mas assim, eu vou ter que dar uns para quieto no espiritual. Foi o que eu fiz.
e ela mudou. Porque o próprio espiritual, gente, se encarregou de dar um jeito nela. E pessoal? Gente. E assim, essas pessoas, tem gente que não tem essa salvação, pessoal. Tem, eu conheço. Não, essa senhora aí, ela se deu conta, ok? Há tempo. Pelo que eu tô sabendo, ela se deu conta, ela largou de mão. Agora tem outras pessoas que eu conheço que não adianta. Ok, pessoal? Que elas não largam de mão. Eu conheço. Olha, eu não sei, eu não entendo. Elas não evoluem, gente. Ok, pessoal? São assim pessoas. Eu não sei. Umas pessoas sem luz mesmo. São das trevas, tá? Assim, eu falando assim, vocês. Tem gente aí que deve estar pensando, parece uma evangélica falando. Gente, vamos largar isso de mão que parece uma evangélica ou não, ou parece batuqueira, isso que aquilo. É verdade que eu tô falando, tem pessoas, gente, que eu acho que são das trevas. É, pessoal. E assim, gente, eu sei de histórias de pessoas que, tipo assim, não conseguiu atingir a pessoa adulta, ela fez direto pro filho da pessoa. Sim, é. Comigo já aconteceu isso, uma pessoa que ela mandou fazer um feitiço para mim, não pegou, daí não adiantou, tal. E depois ela fez um outro, mas ela fez para minha filha, tá? Que a minha filha veio e disse para mim, mãe, tem uma voz dizendo para mim sair desse mundo que eu tô aqui e ir pro outro mundo. É suicídio. Tá? Eu disse, oh, Raíssa, isso é espírito do mal falando coisa aqui nos teus ouvidos. Não dá bola, não dê atenção, ok? E ela, não, mãe, eu não vou dar atenção porque eu tô com medo até dessa voz que ela tá assim. A minha filha tava se dando conta que tinha algo de estranho nessa voz que vinha nela, gente. A pessoa fez direto. Olha só, essa pessoa que fez, meio assim, essa pessoa tem noção do que está acontecendo com a minha filha, do que está vindo. Às vezes a pessoa que manda fazer o feitiço, ela não, ela acha que é uma coisa, de repente não é tão assim grave, tá? Tipo um susto, sei lá, que às vezes tem pessoas que pensam assim, gente, vou mandar fazer um feitiço só pra. E não, às vezes é algo muito grave, gente. Ok? Às vezes vem um espírito lá, vem aqui dizer, sai daqui, outro lugar lá é melhor. Olha só, pessoal. Óbvio que eu dei um jeito e acabou essa palhaçada aí, sabe? Tá, gente. Então assim, né? Mas essa pessoa aí, ela largou de mão essa aí, né? Mas agora tem pessoas que elas não param de fazer maldade. E são pessoas que, olha, gente, parece que quanto mais reza por essas pessoas para elas evoluírem, pior é. Por incrível que pareça, pessoal, tem pessoas que não, sabe, parece que não tem salvação. Ok, gente? Me desculpa eu estar aqui fazendo barulho, é aqui, ó, que eu tô fazendo. Ok, pessoal? Ó, tá? Por incrível que eu falei da pastora famosa, tem gente aí que sabe de quem é que eu tô falando. Que essa pastora, ela é uma pastora, gente. Eu gosto dessa pastora porque ela fala a realidade. Ela não é como muitos pastores que dizem, ai, tem que perdoar. Depende do perdão. Do perdão não, até. Depende da pessoa lá, se ela está disposta a parar. Okay? Da face da outra, nenhuma das duas. Que falta de respeito é essa aí, tá? Gente, não, tem pessoas, gente, olha,
tem que fazer uma quaresma do Arcanjo Miguel lá, uma quaresma de São Bento, para a pessoa lá, até um salmo, eu tenho um salmo, que é bom para dar uma alopradinha, tipo de pessoa, para ela aprender ali, se não é por bem, é por mal, né? Como dizem, né? Tem pessoas que são assim, gente. Aqui eu não tô querendo incentivar alguém fazer maldade. Ok, pessoal? Eu tô falando algo que é muito sério e que é real, gente. Tem pessoas que elas só param, só lá. Tipo, essa aquela pessoa mal, que é má já de natureza, já nasceu assim, e ela foi ficando pior com o passar do tempo. Na fase adulta, então, essa pessoa é tipo um demônio, às vezes. Tá? Vamos dizer bem a realidade, de maldade. Daí ela se encarna numa pessoa que não tá nem aí pra ela, tá? E aquela pessoa lá não faz nada para ela sair, né? Essa coisa ruim, que não para de fazer maldade, tá? Eu não vou fazer, só vou rezar. Aí é ótimo rezar. Eu, assim, sou a apoiadora número 1 das orações, gente. Só que é o seguinte, chega uma hora que aquela pessoa não para de ficar te aloprando espiritualmente, tudo e de outras maneiras. A pessoa não pode te ver na rua que ela fica falando, largando letrinha para ti. Como era essa senhora, largava letrinha para mim, para minha mãe, mostrava a língua, gente. Mostrar a língua é coisa de criança, não de uma pessoa adulta. De uma mulher que já tem filhas, já grande, que tá quase para ser avó. Ridículo. Um adulto mostrando língua para os outros. Né, pessoal? É ridículo isso, né? Isso é coisa de criança. Ou até o adulto faz para criança, ou um adulto faz para outro adulto de brincadeirinha. Às vezes de brincadeirinha. Agora, como maneira de ofender, assim, incomodar, mostrar. Essa mulher fazia isso, gente. Tá? Um tipo de pessoa do nível tão baixo. Tá? Uma pessoa. Olha, a pessoa não pode te ver na rua. Tu tá lá do outro lado da calçada, ela tá aqui, ela faz questão de atravessar naquela calçada só para te incomodar. Essa pessoa. De algo que não é gravíssimo, não é grave, uma besteira, tá? E a pessoa fica ano após ano, assim, nessa mesma essa mesma atitude dela. Essa senhora, gente, que eu falei, que era a nossa vizinha, era esse tipo. Se ela visse eu, ou a minha mãe, no caso, lá na outra calçada, ela estivesse aqui, ela atravessava ali para largar uma letrinha, chamar disso, daquilo, sabe? Ou mostrar a língua, ou ficar debochando. Igual aquelas risadas de bruxa, bem assim, que as outras pessoas ouviam e ficavam olhando assim, né? Tipo assim, ué, o que tá vendo? O que tem de tão engraçado, de tão ridículo que ela tá rindo desse jeito? Se as outras pessoas ficam meio assim. Ah, isso é uma pessoa trevosa, gente. Tá? Isso aí, olha, sinceramente, até um demônio mesmo, eu acho que não é tão baixo nível do que uma pessoa dessa, um ser humano desses, pessoal, para ser bem sincera. Tá? Então, o que que acontece? Às vezes tem que fazer algo para essa pessoa ela aprender por mal, sinceramente, por mal. Ah, tem Zadikel, faz a transmutação, mas tu tem que fazer todos os dias para essa pessoa. Gente, que a oração é assim, gente. Funciona a oração para outra pessoa, até quem é do mal. Mas tu tem que ser perseverante, fazer uma quaresma bem forte. Olha, tu tem que ser perseverante. Ok? Perseverante, gente.
E assim, quando tu faz para uma pessoa dessa isso aí, o que acontece? A energia positiva, aquela energia de transmutação, vai ali para a pessoa. Só que essa pessoa está tão cercada de obsessores que os obsessores dela sentem essa energia, gente. O que eles fazem? Eles sabem de onde que saiu. Eles vão na pessoa que tá lá orando e tudo mais. Eles atacam a pessoa, sabendo? Tá? E às vezes eles dão um jeito de tornar aquela pessoa pior ainda. É, mas atacam aquela pessoa que tá fazendo oração. Eles vão lá aloprar. Por isso que eu falo, é muita perseverança. Tu tem que ser muito perseverante na oração uma pessoa desse tipo, porque ela está cercada de obsessores. Pode ter até um demônio ali, pode ter. Um demônio que tá, ele, vamos lá, tipo, ele tem uma afinidade com essa pessoa. Ah, essa pessoa que é do mal, ela sabe desse demônio? Não sabe. Ela nem imagina que pode ter um demônio com ela ali, que faz a cabeça dela. Ela não imagina. Até esse próprio demônio ele pode atacar a pessoa que está orando por ela. Ok, pessoal? Tá? Por quê? Porque eles estão vendo que aquela pessoa lá está querendo mudar a pessoa que é má. Tá? Eles estão sentindo assim, não. Tipo assim, não mexe no meu território. É bem isso. Tá? Aquele ser humano mau é o território deles ali. Eles deles sugar a energia daquela pessoa e dele fazer a cabeça dela. Tá? Daí tem alguém que é o oposto dela, vamos dizer assim, né? Ali, que ela odeia, no caso, que tá fazendo. O que? Logo que. Olha só o que eles. Logo quem que tá ali? Vamos aloprar ele. Tá? Então, assim, tem que tomar muito. Assim, a oração, ela é eficaz, mas tem que ser bem perseverante, tem que saber se proteger também, ok, pessoal? Tem que ter a oração da proteção, ok, gente? Quando tu vai orar por alguém lá, assim, o anjo da guarda da pessoa, é sempre bom tu ter depois fazer a oração da proteção. Ou, assim, eu vou facilitar um pouco o Salmo 91, ok, pessoal? Para se proteger. Tu fez a oração para aquela pessoa lá, que é do mal, tá? Tu tá fazendo sempre, sempre, sempre. E tu vai até tu saber que a pessoa tá mudando. Óbvio. Vai ser perseverante. Só que faz o Salmo 91 para te proteger e firmar o teu anjo da guarda. Porque os espíritos obsessores que estão em volta daquela pessoa, eu não digo que todos eles, mas alguns deles vai vir querer te prejudicar. Isso aí eu não tenho dúvida. É. Por isso que é tão difícil mudar uma pessoa desse tipo, gente. É muito difícil. E já começa pela própria pessoa, né? Se ela não muda, pessoal, eles não. E mesmo se ela mudar ali no início, assim, eles vão continuar, eles vão insistir para a pessoa voltar a ser o que é. E quando ela volta, ela pode ser pior depois. Isso aí é que é ruim, né, gente? Então, assim, complicado, tá? E assim, muitas das vezes uma pessoa desse tipo, ela só muda mesmo, gente, por incrível que pareça. Não é por bem, é por mal. Igual essa senhora. Igual essa senhora aí. É por mal. É o próprio espiritual castigando ela. Ah, mas como que acontece? Pode acontecer de vários jeitos. Ela sofreu um acidente,
ela ficar de repente doente, fazer um monte de exame, ver que não tem nada, extremamente doente. Mas assim, a família dela entrar em discórdia e ela não tá entendendo, sabe? Até os filhos, acontecer alguma coisa com algum filho dela, vai estar acontecendo para ela sofrer, para ela aprender, ok? Assim vai indo, acontecendo várias coisas. Daí ela, a pessoa vai chegar uma hora que vai cair a ficha dela, que tá acontecendo tudo de errado com ela, essa pessoa aí, por causa dela própria. Ela é responsável por tudo de ruim que está acontecendo com ela. Tá? Ela não parou de fazer maldade para os outros. Vai chegar uma hora que uma dessas pessoas, ou aquela pessoa específica, vai devolver tudo para ela. E a gente, ai, não vai voltar. Aquela pessoa que ela fez, e foi contra ela, ali, que fez ela pagar por mal, ela mudar, se não é por bem, é por mal, aquela outra pessoa não vai acontecer nada de ruim, porque aquela pessoa já sofreu um monte. O espiritual sabe disso, gente. Ok? Sabe disso, tá? É assim. Tem pessoas que só param por mal. Essas pessoas são má mesmo, pessoas extremamente negativas, gente. Sim, eu acho que até o coisa ruim fica assim, meu Deus do céu, tu é pior do que eu. As pessoas, muitas das vezes, é por mal que elas mudam, não por bem, pessoal. Não por bem, vai falar por bem. Essas pessoas ficam rindo. Ah, negócio de Jesus, de Buda, Krishna, que são essas. Saint Germain também, eles são puros, vamos dizer assim, são seres evoluídos. Essas pessoas ficam rindo, sabia? Essa senhora era uma. E ela não era batuqueira, gente. Ela não é batuqueira. Ela sempre foi católica. As filhas fizeram catequese, crisma, comunhão. E na mesma igreja que eu até. Tudo assim de ir. Mas ela ficava rindo. Pra ver, uma cristã, gente. Então a questão de tu ser cristão ou não, não vai definir se tu é bom ou ruim. Isso aí, pessoal, pode tirar da cabeça. Tem muito cristão aí, gente, tá? Além dela, tem outros cristãos aí que eu conheço, gente, que, olha, só tá ali no cristianismo por tá. E tá usando uma capa, na verdade. Vai ver, a pessoa por dentro, ela é má. Ela é das trevas, ela não é da luz. Ah, mas como é que uma pessoa dessa vai na missa? Vai, gente. Vai. A Igreja Católica, pessoal, o único local da Igreja Católica que eu sei que não vai espírito, obsessor, espírito assim, né? Que tá até precisando de ajuda, é o altar que o padre fica. Isso tudo fica. Os espíritos ali que estão querendo uma ajuda. São, óbvio, são espíritos, né, que... E aí, gente? E ainda tem pessoas desse tipo que vai na igreja, tá? E não é só a igreja católica, a igreja evangélica também entra espírito sem luz. E tem pessoas, não digo que todas, algumas ali que são sem luz, que são das trevas, que vão na igreja, o espírito vem, aquele ali fala a mesma língua que eu, aquele ali é dos meus, como se diz, né? Dos meus. Gruda naquela pessoa. A igreja evangélica que tem aí, que eles falam, eu sou o Exu, não sei das coisas. Tem algumas pessoas dessas aí, gente, que elas não estão com Exu nem pombagira, pessoal. É espírito obsessor da pior espécie. E ainda fica mentindo, inventando nome de entidade ali. Daí todo mundo ali acha que essas entidades... Gente, Exu e Pombagira, o que vai fazer dentro da igreja? Eles têm outras coisas para fazer, pessoal.
as entidades Exu e Pombagira, Preto Velho, Caboclo, gente. Eles vão estar nos terreiros lá quando faz sessão lá, ou vai alguém lá para uma ajuda, para fazer um trabalho para saúde, para prosperidade lá, ajudar. Eles não fazem mal. Às vezes sim, às vezes. Vocês acham, tipo, Exu e Pombagira, no caso, né, que não se deve fazer maldade para aquela pessoa, eles não fazem. Tipo assim, não. Ela pode só, E não é feito. Separar casal. Tem pombagira, gente, tem pombagira aí que é contra. Trabalho para separar casal, amarração, essas coisas. Tem. Tá? Então, assim, o que vão fazer na igreja? Essas entidades aí. Perder tempo ali incorporando alguém, desafiando o pastor. Peraí, gente, você é o obsessor da pior espécie que tem. Pode ser demônio. Gente, demônio eu não acredito muito. Pra falar a verdade, pessoal. Tá. Ele prefere estar mais em volta do que pegar em alguém. Porque se ele vai ir numa pessoa... Vocês não têm noção do que um demônio é capaz de fazer daí. Um pastor. Tá? Então nem vem. Gente? Então é isso, pessoal. Tem pessoas que são... Como o grupo que eu fazia parte, né, que fala muito em anjos, esse grupo e tudo, e os anjos caídos também, eles falam muito. Assim, como se diz, tem pessoas, quer queira ou não, são tipo anjos caídos, são das trevas, ok, pessoal? Tá? O que faz? Te protege, tu quer rezar pela pessoa, reza, mas tu te prepara, que tu tá pegando um compromisso muito sério e até perigoso, que é uma pessoa que ela é das trevas, que ela é má mesmo, só má mesmo, assim, tipo assim que tu olha, aí não, ela é rodeada de espíritos obsessores, espíritos trevosos, de repente tem até mais de um, aí até um demônio tá ali com ela já. Então toma muito cuidado, é um compromisso muito sério, ok? É muita perseverança, muita coragem, tá? Muita coragem, ok, pessoal? Isso. Tem que daí fazer depois a oração. O Salmo 91 é para proteção, ok? Se tu souber em hebraico, o Salmo 91, então nem se fala, daí é 100%. Daí. Mas é óbvio que a boa parte da gente não sabe hebraico, né? E é uma língua muito difícil de aprender, pessoal. É difícil, ok? Mas, né, aquela coisa, se tu tá muito afim de aprender, vê aonde. Eu, assim, não tenho bem ideia de onde que eu penso em aprender hebraico, gente. Por enquanto agora não tá, que eu tô com outros compromissos, mas se eu tivesse, assim, um pouco mais de tempo, de repente, quem sabe, que o hebraico é muito importante, pessoal, para fazer orações. É uma língua muito poderosa, pessoal, tá? Então eu vou ficando por aqui, tá, gente? Tudo de bom para vocês, um beijo enorme, fiquem com Deus, se protejam, ok, pessoal? E sempre oração todos os dias, pelo menos na hora que se acordar, na hora de dormir. Quem tem filho, sempre ore pelo teu filho, sempre, sempre. Pelo anjo da guarda dele, tudo. Okay? Quer queira ou não, o filho é um bem muito precioso, é um bem mais precioso do que ouro, do que dinheiro. É o teu filho, saiu de ti. Tá? Eu não digo só para as mães, para os pais também, tá? Porque nós mulheres não fazemos os filhos sozinhas, né? Tem o pai,
Não só a mãe orar, o pai também orar pelos filhos. Os homens também os homens deveriam de ter esse compromisso. Que gente, tá? Então é isso. Tudo de bom para vocês. Fique com Deus. Tchau.